Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui continuar falando sobre o Japão. E é muito importante nós pegarmos um espaço reservado para falar sobre a indústria japonesa, né? Já que nós temos aí o Japão como um país que investe muito em tecnologia, e conhecer o histórico desse país em relação ao seu processo de industrialização é importante para entender por que ele se evidencia dentre os países ricos, desenvolvidos, que têm indústria desenvolvida, sendo o Japão, como nós vimos na aula passada, sendo o Japão um país tão pequeno, um país que naturalmente sofre alguns processos que provocam uma certa dificuldade de desenvolvimento, como eu falei para vocês na aula passada, que seu território, além de ser um arquipélago muito montanhoso e também com planícies bem restritas, onde reside a maior parte da população japonesa, o Japão fica no Círculo de Fogo, que é uma região do planeta onde acontece muito frequentemente terremotos e erupções vulcânicas, atingindo sobremaneira ao país japonês, certo? Então, dentre todas essas características que, de certa forma, desfavorecem o desenvolvimento da sociedade e da economia do Japão, ele também tem uma história de bastante garra e também uma história de envolvimento nas guerras mundiais, já que o Japão, na Segunda Guerra Mundial, lutou ao lado dos alemães e também saíram derrotados, certo? Nessa Segunda Guerra. E para os japoneses foi uma derrota um pouco mais pesada do que para os demais, que o faziam parte com ele da Aliança do Eixo. Porque foi no Japão onde aconteceu as explosões de teste das bombas nucleares na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Então, passou por essa destruição econômica e social, por essa calamidade que afetou o país durante muitos anos. E nós percebemos, quando estudamos o desenvolvimento da economia japonesa, especificamente o seu processo de industrialização, percebemos que foi praticamente um milagre o que aconteceu nessa sociedade para que o Japão se tornasse a grande potência econômica e tecnológica que nós temos hoje, certo? Então, nós vamos falar de alguns aspectos rapidamente dessa indústria japonesa. Alguns aspectos gerais da economia japonesa. Primeiro, o Japão ele é a terceira maior economia do mundo, certo? Em questão de economia, estão no ranking aí, encabeçando, juntamente com as potências mundiais, a questão econômica. E após a derrota deles na Segunda Guerra Mundial, eles tiveram uma recuperação econômica extraordinária, surpreendente, porque levando em consideração a complexidade de uma guerra, os gastos que envolve uma guerra física, como foi a Segunda Guerra Mundial, as perdas, que mesmo aqueles que saem vitoriosos de uma guerra, eu acredito que as perdas também para esses que saem vitoriosos são percas significativas, importantes. Imagine para aqueles que amargam a derrota. E uma derrota com requintes de crueldade, como aconteceu com o Japão, né? Devido o lançamento das bombas nucleares, das bombas atômicas. Então, após a Segunda Guerra Mundial,
foi uma recuperação econômica extraordinária. Claro, uma série de fatores contribuíram para isso, que a gente vai tentar pontuar aqui nesse vídeo. Então, além de tudo, o Japão é uma potência industrial que conta com algumas das maiores empresas do mundo, e essas empresas têm um diferencial, porque elas investem na inovação e na tecnologia. Eu até coloquei para vocês aí alguns exemplos de empresas japonesas, algumas bastante conhecidas, como a Toyota, a Honda, a Mitsubishi, a Canon, a Nissan, e outras nem tão conhecidas, mas que também são indústrias que têm uma importância econômica muito grande. Às vezes, as multinacionais, as empresas que têm um capital muito grande, às vezes elas não aparecem com os seus nomes originais, né? Como não é o caso aí da Toyota, por exemplo. Você claramente compra um carro da Toyota, você sabe que o Corolla é da Toyota, você sabe que o Honda Civic é da Honda, você tem a questão também das motocicletas, que também, né, sabe que tem carros que formados fabricados pela Mitsubishi, mas você conhece poucas indústrias, como, por exemplo, o SoftBank, o Hitachi, a Canon é bastante conhecida pela questão das máquinas fotográficas, enfim. Então, mas mesmo assim, mesmo essas que não aparecem tão evidentemente no mercado, mas elas também podem fazer parte de outros grupos cujo capital contribui muito para esse desenvolvimento econômico do seu país de origem, certo? Então, esses são alguns aspectos da economia japonesa, certo? Que é uma das maiores do mundo, que teve uma recuperação econômica extraordinária após a Segunda Guerra Mundial, apesar de ter sido derrotado. E é um país que investe na industrialização com investimento na inovação e na tecnologia. Algumas especificidades que o Japão tem em relação aos outros países que também são importantes na questão econômica. O Japão, ele desenvolve toda a sua sociedade, e a economia também não fica de fora, com essa mescla, essa mistura de modernidade, né, de inovação e tradição. Não é porque eles agora vão investir em tecnologia, em inovação, vão ter um ambiente no país que emana modernidade, seja na arquitetura, seja nos sistemas operacionais que acontecem nas coisas, enfim. Mas não é por isso que o Japão, mesmo tendo essa tecnologia, essa modernidade muito avançada, eles não esquecem a tradição milenar que eles têm. Então, eles conseguem unir aquilo que é importante para eles, principalmente na questão da metodologia de fazer as coisas, que é herdada da sua tradição milenar, da sua civilização tradicional, com esses aspectos modernos de inovação que permeia toda a sociedade japonesa. E também a sociedade ela tem uma hierarquia clara. Então, no Japão, japonês, você percebe que desde cedo as crianças elas são ensinadas, elas são incentivadas ao aprendizado, mas não só o aprendizado acadêmico, o aprendizado escolar, mas também aprender a respeitar aqueles que são superiores a ela na questão da hierarquia da sociedade, como, por exemplo, o país. Um forte apego ao próprio país, né, o Japão. Se eles trabalham, eles têm um respeito pelo seu empregador, eles têm um respeito pelos mais velhos, né, justamente que é os mais velhos que passam essas tradições, que eles usam para fazer as suas inovações, as suas modernizações. Investem bastante no trabalho. Trabalhar é algo essencial, é algo vital para um japonês. E a hierarquia familiar e a hierarquia na questão do trabalho, seja numa empresa, seja num serviço próprio,
no empreendimento próprio, eles têm essa questão muito primordial para eles. Então, a questão da família, os seus descendentes, e a questão do trabalho vem sempre em primeiro lugar para eles. Outra coisa que é bastante enfatizada, e é um dos sonhos que a gente vê acontecer no Japão e gostaria que acontecesse no mundo todo, especialmente aqui no nosso país, é a valorização da educação mesmo escolar, a educação que ensina desde cedo tanto os valores do conhecimento científico como os valores do conhecimento moral e ético. Então, isso no Japão é muito valorizado e ajudou sobremaneira o Japão a sair dos apuros, tanto na época da guerra, como na época dos terremotos, como na época das crises que acontecem na economia. As pessoas bem educadas em todos os sentidos, elas sempre vão ajudar ao país a rapidamente se recuperar de qualquer adversidade que possa acontecer. Então, o Japão, ele sempre está ali no topo das medições que acontecem a nível internacional que medem a qualidade da educação dos países. Então, o Japão é modelo mundial de educação de qualidade, de investimento, de valorização. Outra coisa interessante é que o Japão é o único país do mundo que ainda tem um imperador, certo? Professora, mas tem países que ainda tem um rei e uma rainha. Sim, mas o imperador, esse cargo de imperador, essa figura do imperador, ela só existiu na época de grandes civilizações. Então, se, por exemplo, você for estudar alguma coisa na Bíblia que vai falar das civilizações babilônicas, da civilização persa, de grandes civilizações, a egípcia, todos eles não têm a figura de um rei, né? Mas a figura de um imperador, aquele que tanto é um símbolo de direção do país, de administração do país, como também é um símbolo de reverência. As pessoas reverenciam o imperador como se ele fosse a estrela a ser seguida. Então, é uma figura tratada dentro do país como imperador e que se diferencia na questão de destaque dos outros líderes mundiais, de um presidente, de um primeiro-ministro, de um monarca, como é no caso, por exemplo, da Inglaterra, da Espanha, que tem ainda um rei, uma rainha, mas o imperador é enfático. Ele é uma figura que é de crucial importância para a direção do país e para a direção também, como é que eu posso dizer, uma direção divina, vamos dizer assim, para aquele povo que segue que é descendente daquela civilização, certo? Então, até coloquei a figura do atual imperador japonês, chamado Naruhito, que foi entronizado recentemente, porque o seu avô teve que renunciar por motivos pessoais ao trono e foi passado para o herdeiro mais próximo dele, que podia assumir o país, né? Então, tem essa questão também de ser um cargo que não é eletivo, é um cargo que é de geração em geração. Então, é aquela família que está ali à frente do Japão, que é a família imperial, ela tem aquela sina de assumir sempre o trono à medida que as gerações vão, ou pela morte do atual imperador, ou pela renúncia, muito mais pela morte do imperador, muito dificilmente pela renúncia, e foi um caso mais restrito desse último imperador que renunciou, mas é uma questão de geração em geração, é uma carga familiar, a carga da direção do país, de ser a família real.
E entre os países desenvolvidos, o Japão apresenta um dos mais baixos níveis de concentração de renda. É o que eu sempre digo quando eu falo de alguns países, que todo país você vai ter pessoas que vão ser de mais baixa renda e pessoas de uma renda mais confortável. Mas, de fato, existem países onde esse nível de riqueza e pobreza ela é bastante curta. Ou seja, você vai ter na sociedade, você vai ter pessoas pobres, mas em menos quantidade do que em outros países, fazendo comparativos. Então, dentre os países desenvolvidos, não comparando com os países subdesenvolvidos, mas dentre os países desenvolvidos, o Japão, ele apresenta um dos mais baixos níveis de concentração de renda. Até porque a cultura da sociedade japonesa é sempre tratar como iguais. E se você vê nessa cultura de tratar como em equidade todos os membros daquela sociedade, você não vai permitir que poucos tenham muito e que muitos tenham pouco, certo? Então, o Japão tem essa preocupação que permeia, né, já oriunda de uma tradição, né, de sempre manter a equidade entre seus pares dentro do país. Os desafios da economia japonesa. Na verdade, existe um grande desafio, um maior do que todos, que é a questão da população japonesa. Ela está ao longo dos anos envelhecendo, ou seja, o que é que significa uma população envelhecida? É que você vai ter dentro dos habitantes daquele país pessoas que já têm uma idade bastante avançada em maior quantidade, certo? Então, como é que a gente sabe disso? Através da contagem da população, né, do censo que se faz, todo país faz seu censo. E na geografia a gente usa as pirâmides etárias, como esta daí que eu estou mostrando para vocês, que divide entre homens e mulheres, e à medida que vai crescendo, você vai vendo a porcentagem que existe de homens e de mulheres em cada faixa etária. Então, você está vendo que a pirâmide japonesa, ela já não é mais tanto uma pirâmide, ela está parecendo uma outra forma. Por quê? Porque a pirâmide ela tem a base larga e tem um topo mais estreito. A base da pirâmide etária é a quantidade de crianças e jovens. E o topo da pirâmide já é as pessoas idosas, acima de 60 anos, que já contam como pessoas idosas, né, da terceira idade. No meio da pirâmide, que nem é tão estreito, mas também não é tão afunilado, ficaria os de adultos, né, pessoas acima de 25 anos até 60, que comporiam a sociedade. No caso do Japão, nós percebemos aí um dado mais recente, 2019, que a população japonesa ela está diminuindo a quantidade de crianças e jovens, que é a base da pirâmide, como vocês podem ver aí, e você tem uma quantidade expressiva de adultos e de idosos. A partir aí, vamos pegar aí a faixa de acima de 40 anos. Você já vê que as colunas já estão mais largas do que a base. Então, por isso que a gente diz que a população do Japão ela está ficando envelhecida, porque as pessoas estão tendo mais tempo de vida. Então, de uma população de 127 milhões de pessoas, como é o caso do Japão, 27% dessas pessoas são pessoas que têm mais de 65 anos, que nós consideramos no mundo todo, acima de 60 já, pessoas idosas, né, com seus direitos, com as suas limitações e potencialidades, mas são consideradas pessoas idosas. Então, o país apresenta essa característica porque a expectativa de vida do japonês ela é alta, ou seja, em média, o cidadão japonês ele vive mais de 85 anos. Né? Só tem um lugar no mundo onde a expectativa de vida é mais alta, que é o Mônaco. Que não chega a ser um país, mas é um estado. Então, estima-se que 65 mil japoneses tenham mais de 100 anos. É muito comum você encontrar lá
uma pessoa centenária, né? Ainda no seu estado de lucidez. Então, é uma população que tem uma expectativa de vida muito alta. Pela sua cultura, pelas tradições milenares que eles têm de cuidar do corpo e da mente, né? Eu costumo dizer que os japoneses comem muito pouco, raramente você vai encontrar alguma pessoa que tem alguma disfunção alimentar, enfim, eles cuidam da alimentação, praticam exercícios físicos, trabalham muito durante a vida toda, então mantém a mente muito ativa. E isso faz com que claro, a inovação tecnológica da ciência, da medicina, dos remédios, do cuidado com a saúde, da prevenção, né, da alta qualidade de vida que o país oferece para a sua população, isso são pontos que favorecem o aumento da expectativa de vida de um japonês. Então, é muito comum você encontrar pessoas centenárias na sociedade japonesa ainda apresentando lucidez e um determinado vigor físico. Então, é notável que a população japonesa vem encolhendo nos últimos anos. Além disso, além da população japonesa estar envelhecendo, a população japonesa ela está não crescendo, ou seja, está diminuindo o número de nascimentos, por isso que também tem uma pouca quantidade de crianças e jovens alimentando a população, ao ponto de a população, ao longo dos anos, está apresentando uma taxa negativa de crescimento. Uma taxa que não faz o nível da população aumentar, porque as pessoas vão ficando velhas e a velhice dura muito, e essas pessoas que atingem já uma idade muito avançada chegam a falecer, mas a quantidade de pessoas que nascem na população não compensa as baixas, a taxa de mortalidade. E também os baixos índices de criminalidade, né, de mortes que não seja por questão de saúde, também contribui muito, certo? Acredita-se que é muito maior a taxa de pessoas que se suicidam no Japão do que pessoas que são mortas por algum crime. Então, isso tudo contribui para essa característica da população. E aí, por que isso é um desafio econômico? Porque vai ficando cada vez mais difícil com a redução da quantidade de pessoas jovens na população, ter pessoas que apresentam capacidade, vigor e atividade para exercer certos trabalhos na indústria, por exemplo, certo? Isso contribui durante muito tempo na vida de trabalho, mas chega um momento que a capacidade intelectual e física já não consegue mais ter um emprego que contribua significativamente com a economia. Então, essa parte da população economicamente ativa seria mais de jovens e adultos, o que nós podemos ver aí na pirâmide, que é uma quantidade que vem se reduzindo ao longo dos anos. Então, é um problema para a economia japonesa a questão da mão de obra, que aí faz com que se incremente essa mão de obra com imigrantes, certo? Ou, como a gente vai ver lá na frente, muitas empresas japonesas estão migrando as suas fábricas para países que têm uma mão de obra mais disponível, mais barata também, mais disponível e de pessoas que são economicamente ativas. Teve um marco muito interessante que ajudou a desenvolver muito a economia japonesa e que influenciou muito também no aumento da industrialização do país, que foi a Constituição de 1947, né? Nós sabemos que a Constituição do país é a lei máxima que rege aquela sociedade. Então, o Japão também tem a sua, de 1947. E essa Constituição, que teve uma influência muito grande, uma participação na sua criação muito grande dos Estados Unidos, porque é interessante quando você vai estudar, principalmente história, que vai contar essa questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial com mais detalhes, é que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saiu vitorioso juntamente com a União Soviética,
né? Foram os países vitoriosos. E os derrotados, como o Japão e a Alemanha, sofreram com o fim dessa guerra. Eu mostrei para vocês duas imagens aí da destruição no Japão das bombas atômicas lançadas lá no final da Segunda Guerra. E essas bombas foram jogadas expressivamente, na história está claro, que foi pelos Estados Unidos. Já com os países rendidos, ele foi lá e detonou essas duas bombas nessas cidades japonesas. Aí o que acontece? O próprio país, o próprio Estados Unidos, ajudou ao Japão a se reconstruir. Né? Ajudou tanto na questão financeira, com auxílio financeiro, mas também com auxílio de influência. Então, a Constituição de 1947 é como se fosse a orientação dos vencedores da guerra, da Segunda Guerra Mundial, para que os países que foram derrotados seguissem as orientações dos vencedores. Então, isso fica muito claro quando você tem acesso à Constituição japonesa. E muitas questões, como, por exemplo, a garantia da educação e a liberdade de expressão, de religião dentro do Japão, o que não tinha antes, em anos atrás, principalmente no século XIX, a questão da liberdade de expressão era muito reprimida no Japão, a religião também era muito imposta, e a educação não era tão valorizada como acontece hoje. Então, foi também nessa Constituição que os trabalhadores japoneses passaram a ter mais direitos, principalmente na questão de negociar esses direitos com seus empregadores. Foi também nessa Constituição que as mulheres japonesas conquistaram direitos políticos, econômicos e sociais, né? Nós sabemos que a cultura, não só do Japão, mas da maior parte dos países do mundo, sempre teve aquela parte, aquele lado terrível da história, onde as minorias não tinham direitos de políticos, nem sociais, nem econômicos, como no caso das mulheres, como no caso dos negros, como no caso das pessoas que têm deficiência. Então, foram sempre tolhidas de seus direitos, né, políticos, econômicos, sociais. As mulheres também no Japão passaram também por alguns apuros, por algumas dificuldades. E com a Constituição de 47, as mulheres conquistaram muitos direitos que elas não tinham antes. O governo japonês também pegou a questão da terra, fez uma reforma agrária, onde, por exemplo, se colocou limites na quantidade de posse de terra que um proprietário poderia possuir. Então, era como se proibisse que um fazendeiro tivesse muita terra, enquanto existiam pessoas que não tinham nenhum pedaço de terra para sobreviver. Então, o governo japonês, a partir desse momento, começou a fazer uma reforma agrária, onde o governo comprava grande parte das terras de proprietários particulares e vendia a preços muito baixos para aquelas pessoas que não tinham direito à terra, que não tinham posse de terra. Até porque a terra no Japão era muito escassa. Então, prejudicaria, de certa forma, o país se tivesse muita terra improdutiva nas mãos de poucas pessoas. Então, essa Constituição foi muito importante que, apesar de ter sofrido uma influência externa e ter sido resultado de um fim de uma guerra, mas que trouxe alguns benefícios para a economia japonesa, né, para o desenvolvimento dela. Uma questão importante quando a gente fala da indústria japonesa é que, tradicionalmente, antes das guerras, essa indústria japonesa já existia e era chamada de zaibatsu. O que eram os zaibatsu? Eram grandes empresas industriais, né, como a gente chama hoje, conglomerados industriais, de origem japonesa, não poderia ter uma origem externa, é uma origem interna, próprio Japão,
E essas grandes firmas eram mantidas por grupos de famílias poderosas. Então, era muito comum, no mundo pré-guerra, no Japão, você encontrar grandes firmas, grandes empresas familiares. E essas empresas familiares se tornaram, assim, monopólios. Ou seja, uma família era dona de praticamente metade da produção, vamos dizer aqui, na produção de ferro, na produção de carros, por exemplo, dentro do Japão. Então, era basicamente um monopólio, não existia um concorrente. Então, mas mesmo assim, esses zaibatsus, essas grandes firmas industriais japonesas, elas foram importantes para ter um alicerce e iniciar verdadeiramente a industrialização do país. Né? Essa tradição industrial, essa tradição de administração das grandes empresas já existia muito antes das guerras, né? Tendo como principal núcleo de administração as grandes famílias tradicionais. Com o fim da Segunda Guerra, elas foram forçadas a se desfazerem, ou seja, as famílias começaram a vender as ações para o mundo através das bolsas de valores, né? Então, hoje em dia você tem uma indústria japonesa que antigamente era só capital japonês, era só uma família que dirigia aquela empresa, e com essa nova forma de gerência empresarial, agora você tem uma empresa que tem origem no Japão, mas que tem a participação de países, de capital de países americanos, de capital de países africanos, enfim, abertura do capital com a venda dessas ações. Os empregados dessas empresas, dessas grandes firmas, foram incentivados a formar sindicatos para defender os seus valores, como a gente falou no slide passado da Constituição, onde os empregados agora poderiam ser mais livres de negociar com os patrões algumas condições de trabalho. E o que marcou esse período do Zaibatsu foi o fim desses monopólios. Então, eu coloquei para vocês algumas indústrias, algumas empresas japonesas que eram Zaibatsu, pertenciam a uma família só, e que hoje ainda já aceitam algum capital estrangeiro participando da gerência da empresa, né? A Toyota, Mitsubishi, Toshiba, Nissan, a própria Honda, né? Mais empresas automobilísticas. Então, Zaibatsu é isso. Teve esse período de influência positiva na economia japonesa, teve seu momento de decadência no final da Segunda Guerra Mundial. Mas aí acontece o milagre japonês, ou seja, essa recuperação econômica muito rápida e muito efetiva dentro de uma economia que foi muito abalada durante o período das guerras. Então, hoje o Japão ele tornou-se o líder mundial na construção de navios, de carros, de câmeras fotográficas, equipamentos eletrônicos, de aço. E ele tem um grande peso na exportação desses produtos. Né? O Japão ele é um grande exportador desses bens. No final da década de 60, o Japão, que era considerado um país pequeno, que estava ali se desenvolvendo, que não tinha nenhum ainda um índice de ser promissor, já começava a se tornar uma potência econômica. E chegou a ficar atrás apenas dos Estados Unidos e da União Soviética, né, que eram as grandes potências mundiais da época, e esse período aí era a época da Guerra Fria. Outro fator positivo que ajuda nessa acelerada economia de recuperação japonesa foi que, mesmo antes da Segunda Guerra, o Japão já possuía uma certa tecnologia, já tinha uma indústria, como a gente falou, o Zaibatsu já era uma indústria considerada bem desenvolvida, e tinha uma forte experiência empresarial. Então, gerenciar empresas é a expertise do
do empresário japonês. Então, essa experiência ajudou muito na reconstrução da economia japonesa após tantas dificuldades passadas. O governo japonês também investiu na própria indústria, concedendo empréstimos, incentivando a sua expansão. Também protegeu suas indústrias que estavam crescendo e fazia com que a população japonesa comprasse apenas de indústrias japonesas, ou seja, a importação de produtos estrangeiros não era incentivada. E se ocorresse, isso teria um custo muito maior do que você investir na indústria local. Então, essa questão de substituir as importações por produtos internos, por produtos produzidos dentro do próprio país, também auxiliou no crescimento da economia japonesa em tão pouco tempo. Algo que também o Brasil experimentou aí numa época, no final do século XX, que também impulsionou um pouco a economia. Então, essa questão de proteger o que é produzido dentro do país, impedir ou não incentivar a importação, ajuda muito no crescimento das indústrias. Outra coisa muito importante que tem grande influência da tradição japonesa é que eles enfatizam o esforço coletivo, ou seja, se existe uma empresa ou uma dificuldade que aparece, quando, por exemplo, determinadas cidades japonesas são destruídas por um terremoto que acontece, o coletivo ele é altamente reforçado, porque quando cada um faz a sua parte da maneira coletiva, o sucesso é para todos. Então, é como eu coloquei, né? Os japoneses enfatizavam o esforço coletivo, ou seja, o sucesso da companhia, o sucesso da sociedade era considerado muito mais importante do que o próprio sucesso, do que o sucesso individual. Então, essa mentalidade do coletivo, do bem comum, é muito importante para que uma economia e uma sociedade se desenvolva. Os trabalhadores japoneses, sejam eles os trabalhadores que são, como a gente chama aqui no Brasil, né, que são que trabalham diretamente na indústria, aquele trabalho mais pesado, e até mesmo os executivos que têm um trabalho mais intelectual, eles são extremamente leais àquilo que eles estão fazendo. Então, eles são leais à empresa que eles trabalham, eles são leais à sociedade, ao país que eles servem. Então, essa ideia de coletividade é muito forte e ajudou ao país a se reconstruir muito rapidamente. A grande ênfase dada à educação, como já foi falado anteriormente, né? Eles investem bastante na educação desde da tenra infância. Os Estados Unidos auxiliou na concessão de crédito, na concessão de empréstimos para a reconstrução e o desenvolvimento da indústria japonesa. Então, os japoneses têm uma certa dívida, apesar de terem sido atacados pelos Estados Unidos, mas devido a essa ajuda que veio posteriormente, eles têm uma certa dívida de honra com os Estados Unidos. O surgimento também dos grandes monopólios, que a gente já falou, do Zaibatsu, apesar de terem sido combatidos depois da Segunda Guerra, mas tiveram a importância para o ressurgimento da indústria japonesa. Outra coisa importante também é que após a Segunda Guerra Mundial, os japoneses não investiram na área militar, certo? Não tinham mais porquê, eles não queriam mais participar de conflitos armados, então eles não tinham por que investir, não ter gastos militares, então eles passaram muito tempo, só agora recentemente, incentivado por essa disputa entre Estados Unidos e China, onde eles ficam ali nas proximidades sendo ameaçados, é que os japoneses começaram a atentar um pouco mais para militarização como uma precaução de defesa. Mas durante muito tempo se deixou de lado essa questão de gastos militares para incentivar a indústria do Japão.
A grande oferta e abundância de mão de obra também no começo da industrialização foi muito importante, e principalmente uma mão de obra especializada, uma mão de obra que tem uma qualificação especializada, ajudou a indústria a se desenvolver. A questão também tradicional da disciplina do povo japonês, eles são muito disciplinados no que fazem, como eu falei, né? O trabalho deles que eles têm, seja em que área for, é levado muito a sério. Eles produziam muitas mercadorias, mas com o objetivo de vender para o mercado externo. Então, é uma certa esperteza eles restringirem a importação, né? Não incentivar a importação para dentro do país, mas eles incentivarem a exportação, né? Então, eles vendendo seus produtos em larga escala para os outros países ajudou também a acumular capital para fazer a sua indústria se desenvolver. A indústria japonesa investe muito em pesquisa científica e tecnológica e também é beneficiada por uma sociedade que consome muito e que tem um poder aquisitivo significativo, certo? Então, eles consomem muito produtos japoneses, a população japonesa consome muito seus produtos e consome produtos caros, produtos de boa qualidade para poder, né, girar a economia, desenvolver cada vez mais. Os desafios, para terminar, da economia japonesa são que o país, como a gente já viu na primeira parte do Japão, é um país que tem uma escassez de terra muito grande, de recursos naturais. Mesmo eles tendo uma tecnologia muito avançada, o Japão, por exemplo, na agricultura, o Japão não consegue produzir alimento suficiente para abastecer a sua própria população. Então, principalmente nessa questão alimentar, eles importam muito. Eles importam muito alimento, principalmente o quê? Soja, trigo, açúcar, porque eles não têm terra suficiente disponível para plantação e por isso eles não conseguem produzir alimento em quantidade suficiente para alimentar a própria população japonesa. Então, e além disso, para o uso da indústria, eles importam muito matéria-prima, como por exemplo petróleo, um produto que eles não têm no seu território, então eles têm que importar para poder gerar combustível e movimentar a indústria e na confecção das mercadorias, e também eles importam minérios de ferro e madeira, certo? Porque eles são muito pobres desses recursos naturais que servem de matéria-prima para a indústria. Apesar de todo esse avanço tecnológico e essa tradição fortemente marcada pela coletividade, o crescimento econômico japonês também resultou em alguns problemas, principalmente problemas sociais. Ou seja, o governo japonês ele focou muito no crescimento econômico e deixou a desejar na qualidade de vida do seu próprio povo. Então, não contradiz o que eu disse antes de que o povo japonês tem uma qualidade de vida muito boa, mas é devido ao trabalho que eles têm, na dedicação e também no poder aquisitivo que eles adquirem com o trabalho, eles conseguem ter uma qualidade de vida melhor, mas o próprio governo ele deixou de investir, de oferecer meios essenciais a contento para a população. Então, o crescimento econômico foi surpreendente, mas a qualidade de vida oferecida ao povo deixou a desejar. Então, ainda mais num país, em cidades, como a gente viu também no vídeo anterior, que são super povoadas, né? São metrópoles, são cidades que você não tem mais espaço na superfície para construir lugares decentes para a população, então tem que investir no crescimento vertical para as pessoas morarem, ter dignidade. Enfim, são bens essenciais que toda a população de qualquer país precisa,
do auxílio governamental. Por ser também uma nação muito industrializada, o Japão também passou a sofrer com os problemas ambientais. Nós sabemos que a indústria, por mais que auxilie a economia e o crescimento de um país, também causa impactos ambientais muito fortes. E lá no Japão, essa grande concentração de indústrias causou sérios problemas. É muito comum, como eu coloquei na imagem, cidades que você tem uma concentração de poluentes na atmosfera muito grande. É muito comum você ver os japoneses andando na rua com máscara, com umidificadores, porque a concentração de gases poluentes causa sérios problemas na população, pulmonares, enfim. É um problema devido à questão avançada da industrialização, certo? E fora isso, esses problemas ambientais que crescem cada vez mais, o Japão também passou a buscar mão de obra barata. Então, onde é que ele vai achar essa mão de obra barata? Muitas vezes os países subdesenvolvidos, como acontece de muitas empresas japonesas mandarem suas indústrias, principalmente aquelas indústrias que usam muito a mão de obra, como por exemplo a indústria têxtil, a indústria calçadista, a indústria de alimentos, certo? Em pouca quantidade a indústria automobilística, que grande parte já é automatizada, usa pouca mão de obra humana. Então, essas empresas que utilizam muita mão de obra humana, o Japão está transferindo essas empresas para os países onde ela pode usar uma mão de obra que está escassa no Japão, mas que é abundante em outros países, e é abundante e barata. Então, é uma característica importante da atual indústria japonesa, essa transferência do chão de fábrica para países subdesenvolvidos. Então, só para você ter ideia do peso da indústria japonesa na economia, eu coloquei aí duas expressões, né? A indústria japonesa é responsável por 40% do PIB do país e é responsável pelo emprego de 34% da população japonesa, certo? Então, esses daí foram algumas coisas importantes relacionadas à economia japonesa e vamos aguardar aí na próxima aula continuar falando sobre esse assunto e depois passar a falar sobre outro país, outra região asiática. Até mais!